Olá, amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? Aliás, muito tranquilo porque eu estou com uma das pessoas mais importantes do Rio Grande do Sul, importante para nós de Gravataí, professor Moacir Araújo Lima. Há muitos anos tem uma escola, a Renos School, né? A Helen Centro de Idiomas está completando agora 45 anos. Opa, ele é a esposa Lúcia Helena, Que é a fundadora. A fundadora, né? E, enfim, ele é um cientista, ele fala sobre... é um professor, faz palestras internacionais sobre espiritualidade, física quântica, é um homem completo. Além de tudo, ele fez o preâmbulo, né? Apresentou o meu livro, sim. Lembra? Até foi aqui perto. Eu tive essa honra. Super vendido, uma sessão de autógrafos imensamente concorrida. A gente que escreve sabe o que é isso. Nada mais decepcionante que uma sessão de autógrafos só com 2 ou 3 pessoas da família. E querendo fazer fila ainda sem haver motivo para fila. Aquela noite que foi aqui perto, 700 e poucas pessoas. Muito bom. Estava muito bom. Eu que fui estreante, né? Estreou bem. Em breve sairá outro. Estamos aqui na Igreja Matriz de Fundo, né? Nessa cidade, essa matriz tem 250 anos. E nesse ambiente tão bonito. E tu que é um admirador, tu ama Gravataí, tu gosta de Gravataí. Aliás, ali tem um slogan, amo Gravataí. E há muitos anos, como é que tu sentiu essa... Porque antigamente as pessoas falavam mal de Gravataí, até com razão. Não tem nada para fazer, essa praça e não sei o quê, Gravataí é uma cidade iu para outros lugares. Hoje não, né? Sim, é uma cidade, eu não sei porquê, tem o dom de apaixonar as pessoas. O meu filho hoje é o administrador da escola, do Helen Centro de Idiomas. Quando começou, ele estava ainda no seu curso primário. Ele fez Direito, fez mestrado em Direito, como sempre gostou de filosofia, fez doutorado em filosofia. E sabe o que ele mais gosta de fazer? Cuidar da escola. Hoje ele é o administrador, fã da cidade, é uma cidade tão fácil, como é que é o nome dele? Centro tem tudo. O Andrei de Araújo Lima. Andrei. É o diretor nosso agora. Que legal, ele gosta que... Porque a Lúcia Helena é daqui, né? Sim, é daqui. Família é daqui. Qual é o sobrenome dela da família? É Gomes Ferreira. Ferreira, né? Professor, vamos entrar então no nosso papo aí mais profundo, né? Vamos lá. Não podemos perder, né? Gostou dessa ideia do Banco da Praça? Muito boa. Fica em contato aí com a natureza, um dia super agradável. E essa praça modernizada, né? Né? Com N coisas a se fazer. Verdade. Quem dizia que não tinha o que fazer em Gravataí, só passando pela praça já tem. Inúmeras opções. Tem mais lugares aí pela cidade. E isso é muito bonito, porque isso é interessante, que parece estar de acordo, né, com a ciência moderna. A ciência contemporânea é de probabilidades. Nós temos N probabilidades aqui. Não, e a pessoa que vem trabalhar em diversas indústrias aqui da cidade, comércio, enfim, realmente não tinha nada o que fazer, né? Ficava ali no Lorde Hotel, tal, né, sentado num banquinho. Hoje, eu estava vendo agora vários casais passando por aqui, sentado, né? Se divertindo ali, as crianças. A cidade transformou-se mesmo. Né? Oferece possibilidades. Resta ter a capacidade de verificá-las, né? Sim. Professor, vamos entrar então fundo na coisa. Apesar que eu sou um leigo, né, em todas as coisas que nós vamos falar aqui, diante de um cientista, dentro de uma sumidade, como o senhor é, palestrante internacional. Semana passada estava em São Paulo. Fazendo diversas palestras. Um ciclo de palestras lá para São Paulo. A única coisa que eu posso empatar com o senhor é ser cristão. Isso aí já é um denominador comum muito importante. Porque é interessante, há pessoas que são cristãs sem conhecer Cristo, pelas suas atividades, pela sua ação, pela sua espiritualidade. E há alguns que usam Cristo para não serem cristãos. É um paradoxo. Pois é. É um paradoxo. Eu estava vendo esse dia o palestrante aí que se diz, professor, se diz filósofo e tal, Leandro Carnal, mas esculhambando com Cristo, que Cristo não ressuscitou. Eu fiquei tão triste, ele aqui de novo, de São Leopoldo, né? E dizer essas besteiras aí. Eu não sei porquê há pessoas que são muito estranhas. Por exemplo, tu encontras muitos ateus que quando falam, nota-se que eles têm uma raiva enorme de Deus, o que é um contrassenso, porque eles têm muita raiva de algo que eles dizem que não existe.
Pois é. E negar Cristo hoje. Boa essa. Veja, Einstein, por exemplo, não era cristão. Ele era mais de uma filosofia spinoziana, a natureza, ou toda aquela ideia de panteísmo. Mas uma ocasião perguntaram a Einstein, que deve saber um pouquinho mais do que esse pseudo-filósofo, se Jesus Cristo era lenda ou não. E ele disse que, estudando um pouco o Evangelho, lendo aquele conteúdo, se entende que é uma realidade, porque nenhum mito sobreviveria tanto tempo, a não ser como um mito. Aí quando a gente diz, não, Édipo é um mito lá da filosofia grega, tudo bem, mas é um mito, mas não como uma realidade física, como uma pessoa. E depois, fazer campanha contra Jesus é exatamente fazer uma campanha contra a fraternidade, contra a espiritualidade, contra tudo de bom que existe no espírito humano. Porque em que momento Jesus foi odioso? Em que momento ele pregou a inimizade, ele pregou a guerra, ele pregou que se fizesse mal a alguém? Então, quando nós denigrimos essa figura, nós estamos absolutamente contrariando alguém que pregou o bem. Então, nós não somos o bem. Tem que se definir as coisas. Sim, no hoje, mínimo, com essa um profeta, né? Hoje, com essa mania que tudo é relativo, não. Há pessoas que fazem bem à humanidade e pessoas que fazem mal à humanidade. São exatamente aquelas que combatem o bem. Sim. E o que ele falou, o que ele nos ensinou há 2000 e tantos anos atrás, continua moderno. Continua atual, continua sendo uma filosofia de vida excelente. Se nós não citamos o nome de Jesus e dizemos muitas das suas frases, qualquer pessoa com um bom conteúdo humanístico e filosófico vai concordar. É um exemplo de vida, é uma lição de vida. Claro. E nisso, professor, fazendo esse paralelo disto que tu é palestrante, da física quântica, com a espiritualidade. É muito interessante porque se nós pegarmos a mecânica antiga, a física newtoniana, nós vamos ver que ali não há lugar para qualquer conceito de espiritualidade. O mundo é uma enorme máquina, embora Newton, os discípulos é que sempre exageram, Newton acreditasse em um ser superior que governaria e teria feito o universo. Mas, de qualquer maneira, o rumo que seguiu a mecânica quântica não deu espaço para a espiritualidade. Perdão, o rumo que seguiu a mecânica clássica, que inspirou o materialismo realista, a filosofia marxista e tudo mais. Hoje isso está completamente derrogado, porque em termos de filosofia da ciência, há uma grande abertura na física quântica para a espiritualidade. E hoje nós vemos essa espiritualidade penetrando em todos os rumos, em todos os ramos do conhecimento humano. Conselho Federal de Medicina aconselhando o estudo da espiritualidade. Exato. Aqui nós temos o Dr. Lucchesi, que é um pioneiro da espiritualidade no estudo da cardiologia, e há um ano e pouco, eu fui convidado no 78º Congresso de Cardiologia para falar sobre quântica, espiritualidade e saúde. E o que mais nos surpreendeu positivamente, ao Dr. Lucchesi, que me convidou, e a mim, é que, como todo congresso, é dividido em vários setores, em várias áreas de estudo. Sabe qual era a mais concorrida? A que estudava espiritualidade. Sim. E sabe o que tinha muito nessa área? Um número enorme de jovens, o que nos leva a verificar que a ideia vai continuar. Exatamente, eu estou trazendo, nós teríamos muitos assuntos a conversar aqui, mas eu estou trazendo essa da espiritualidade, porque eu gosto, tenho certeza que os nossos espectadores estão ali degustando essa conversa maravilhosa que nós temos aí. Uma coisa, o senhor falou que o universo, vamos dizer assim, depende do nosso comportamento, do nosso pensamento, nos darmos bem ou mal em relação às forças do universo? Essa é uma pergunta excelente, porque é um marco de divisão entre a física tradicional e a física quântica. Na física tradicional nós éramos meros observadores, ou seja, estou observando aqui uma paisagem, mas não tenho nenhuma possibilidade de influenciar sobre ela. Hoje não. Hoje nós somos compreendidos como co-construtores do próprio universo físico. Existem entidades, elementos da física que só existem a partir do momento em que são observados. Existe também o chamado paradoxo da medição quântica. A realidade, antes de ser medida, se apresenta de uma maneira e depois de ser medida, se apresenta de outra. Então, há inclusive alguns físicos que acham que o termo observador, porque observar é algo passivo. Eu observo um filme numa tela e não tenho nenhuma influência sobre ele, que esse termo está antiquado, que nós somos, na verdade,
co-construtores, porque a consciência do observador influi no comportamento dos objetos subatômicos observados. O elétron às vezes se comporta como onda, está em vários lugares ao mesmo tempo, e às vezes como partícula. Está em um só lugar a cada momento, está ali, visível, fotografável, fixo. O que acontece? Em 1935 foi feita uma experiência que mostrou essa possibilidade de duplo comportamento do elétron. Levou mais de 50 anos, foi só no fim do século passado que os físicos tiveram a coragem de fazer uma pergunta que mudaria alguns paradigmas. Tudo bem, o elétron às vezes assume um comportamento e às vezes outro. Com certas pessoas, que quando são observadas têm uma postura, quando não são observadas têm outra. Eu acho que ele estava fazendo uma imitação disso aí. De qualquer maneira, a pergunta era a seguinte: tudo bem, o elétron se comporta de duas maneiras, mas o que é que faz ele assumir um ou outro comportamento? E chegar a uma mais surpreendente e revolucionária constatação da física contemporânea: a consciência do observador. Aí a consciência entrou para o laboratório. E aí nós ficamos fazendo, linkando com a tua pergunta, que nós influenciamos não só sobre nós mesmos, mas sobre todo o universo observável. E quando se diz em física que algumas partículas só existem a partir do momento em que são observadas, e nós sabemos que essas partículas existem desde o começo do tempo, que é logo após o Big Bang, se perguntaria: se essas partículas dependem de um observador para existirem, e elas existem desde aquele tempo, quem ou o que estava observando essas partículas? Não éramos nós. Aí você chega a ideia de um observador supremo, de uma consciência suprema, de um grande arquiteto que construiu o universo. O arquiteto do universo. Sobre esse tema aí, eu, como já disse, sou leigo, né? Mas eu leio bastante, enfim. O senhor falou em células, prótons, elétrons, e vai diminuindo. Ou é possível de que a afirmação de algumas cientistas, de algumas pessoas, de alguns estudiosos, e tu é um deles, que o fim do próton, elétron, tal, é energia, ou o começo de tudo é energia? Hoje é muito interessante observar o seguinte: havia, e essa discussão do elétron ser onda ou partícula está ligada a esse termo. Porque eu quero saber se nós viramos energia depois. Porque onda é energia, e partícula é um aglomerado de matéria. Mas hoje nós sabemos... Mas o começo da matéria não é energia? A partir daquela célebre equação de Einstein do E igual a mc ao quadrado, nós sabemos que matéria e energia são intercambiáveis. Não existe essa fronteira absoluta entre um e outro. Agora, o começo de tudo, qual seria? Vamos à mais atual teoria, mais aceita da física hoje. A ciência muda. E muitos que têm preguiça de estudá-la, têm má vontade, dizem: olha, a ciência muda porque está errada. Não, ela muda porque se amplia. Nós falamos, por exemplo, no mecanicismo não havia lugar para a espiritualidade, para qualquer conceito de espírito, Deus, qualquer coisa do gênero, como queiramos chamar. Na física quântica existe. E daí, acabamos com o mecanicismo? Não. Quando surge um novo paradigma em ciência, aliás, segundo o próprio Einstein, Max Planck, que são pioneiros da física quântica, o maior dos gênios da física ainda foi Isaac Newton. As interpretações que deram na filosofia da ciência podem ser diferentes. Então, quando surge um novo paradigma na ciência, ele não derroga o antigo, ele amplia o antigo. Tudo aquilo que o modelo antigo podia resolver, segue no modelo antigo. Tudo aquilo que ele não resolve é explicado pelo modelo novo, diferente de falsos paradigmas políticos. Quando o pretenso ou pretendente ditador de plantão diz nunca antes na história, a história começou com ele é o começo e o fim de tudo, isso não existe em ciência. O novo modelo aplica, utiliza tudo aquilo que era utilizado no modelo antigo. E qual é a mais moderna teoria da ciência a respeito da matéria e de tudo que existe? A teoria das cordas. Tudo que existe no universo resulta da vibração de minúsculos filetes de energia chamados supercordas, que ao vibrar produzem a matéria e todas as suas características. Então, voltamos àquela expressão do fiat lux, faça-se a luz. Porque em outra linguagem esses filetes de corda são energia eletromagnética. Energia eletromagnética é luz. Então todos nós somos filhos da luz. E com o faça-se a luz começou tudo. Sim, ótimo. Eu queria saber isso aí mesmo. Me diz uma coisa, existem outros seres mais inteligentes que nós? Olha, aí nós entramos num terreno de possibilidades. Se nós pensarmos com alguma lógica
A nossa galáxia, por exemplo, tem 120 mil anos-luz de comprimento. O que quer dizer isso? Que a luz, com a velocidade de 300 mil quilômetros em cada segundo, leva 120 mil anos para percorrer a nossa galáxia de ponta a ponta. Não é a única, nem é a maior. Tem cerca de 25 milhões de sóis, dá 4 planetas para cada Sol e por aí vai. Então existem incontáveis planetas, para não entrar em terreno de ficção, que deverão, pelo cálculo de probabilidades, não no nosso sistema solar, mas no universo, que deverão, pelo cálculo de probabilidades, ter as mesmas condições da Terra. Então, mesmo que não queiramos crer em nenhuma inteligência formadora dos mundos, mesmo que queiramos adotar uma posição, embora superada, de materialismo, a probabilidade é muito grande de existirem vidas. Por que só aqui, se há outros com as mesmas condições? Porque falam que as pirâmides lá, Kefes, Queópis, Mequerinos e etc. e tal, não foram feitas, não teriam como serem feitas por seres humanos. A ciência oficialmente nega que elas tenham sido feitas por interferências de outras inteligências ou pelo uso de algumas faculdades especiais. Nega essa hipótese, mas não faz nenhuma outra para substituí-la. Então temos que dizer francamente que não sabemos. Pois é, chegamos à conclusão que não sabemos. Porque é muito interessante. Mas né? o que nós sabemos é que o Papa morreu, vamos dizer assim. Certo. O Papa Francisco. E ele está lá, né? Vai ser enterrado não sei quando, porque gente importante eles demoram para enterrar, né? Nós vamos 12 horas mais ou menos. Mas ele está lá, a carne, a matéria está lá. E o senhor acredita que o espírito dele está em algum outro lugar? E por ele ter sido Papa, o espírito dele vai ser Cristo que vai receber, vai ser o Chico Xavier, vai ser... Ou ele vai entrar naquela vala comum de todo mundo, tu vai ficar aí no umbral, né? Sim. Vai ficar no umbral, tu vai sofrer, porque tu fez uns pênaltis lá na terra e tal. Bom, só fazendo uma pequena adição para completarmos um tema anterior. Desculpa. Quando os cientistas, John Wheeler disse isso, trabalhou muito tempo no Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, que a gente não deve se enganar achando que todo cientista pensa cientificamente. Eles também têm as suas manias, os seus preconceitos. Eu tenho um livro muito bom de física e consciência, em que eles chegam a alguns fenômenos da física que até hoje não tiveram explicação e dizem, nós não temos explicação, mas qualquer explicação que tenha tendência ao misticismo nós negamos. Mas por quê? Se não tem nenhuma hipótese, tem que testar todas. Claro. Agora, chegando ao nosso caso do Papa, todos nós seres humanos, aí é a minha concepção, não estou falando como físico, como falando como teu amigo, claro, estudei esses assuntos todos. As conexões, assim que é bom. As inegáveis conexões entre ciência e espiritualidade. Eu acredito que todos nós estamos vivendo uma experiência aqui, humana, material, mas que nós continuamos. Vamos discutir se é em outras vidas, céu e inferno, etc. E a partir daí, a pessoa vale pelas suas intenções. Não só pelo que faz, mas também pela intenção de fazer. E eu não vi nesse ir na igreja todo dia, se ajoelhar, também não adianta muito. Não, está lá no Evangelho a história do fariseu e do publicano. Um ia para a igreja para aparecer, agradecia a Deus por não ser infeliz, inferior, como os outros, se achando, né? E o outro ficava humildemente fazendo a sua prece, que é a nossa postura diante de Deus do infinito. Nós jamais podemos pretender saber tudo. Nós estamos aprendendo agora, aí vem uma frase interessante do poeta, do filósofo Epicteto, que conviveu com Marco Aurélio, imperador romano, filósofo estoico de altíssima profundidade. Estoicismo. E ele dizia o seguinte, é impossível ensinar a quem já acha que sabe. Então esses donos da verdade, que já sabem tudo, não dá para ensinar nada para eles, porque eles vivem só de certezas, e a ciência é feita de dúvidas. A ciência é feita da interrogação no bom sentido, não do ceticismo puro, de negar por negar. Vai em pedaços, né, a ciência. Exato. Então, essa nossa essência espiritual, ela vai progredir, e não é uma questão de castigo ou presente, é uma questão de afinidade vibratória. Nós temos aí o exemplo, cada aparelho de rádio capta a emissora em que está conectado, e alguns não podem conectar todas as emissoras. Verdade. E o que acontece quando um aparelho de rádio está captando uma emissora e não outra? Acontece que o seu mecanismo eletrônico interno está vibrando na mesma frequência naquela emissora. Então, quem, como o Papa, vibrou com o bem, independente da importância que se lhe dê no mundo material,
Mas temos também que considerar, e há pessoas que querem desprezar tudo, que se alguém é rei, ele tem mais responsabilidade do que aquele que é súdito. Dele mais será cobrado. A quem muito for dado, muito será pedido. Eu gosto muito daquela parábola dos 5 talentos. O que recebeu 5, ficou agradecido, foi produzir, rendeu 10. O que recebeu 2, rendeu 4. O que recebeu 1, fundou o movimento dos 100 talentos. Escondeu o talento e se queixou do Senhor. Nós temos que construir o nosso destino, não é com queixume e com pessimismo. Então, pessoalmente, acredito que o Papa foi, sem dúvida alguma, um missionário, um espírito de luz. E assim sendo, trouxe a todos uma boa mensagem. Podemos divergir dele em muitas matérias, em colocações sociais, políticas, podemos divergir, mas que estava estampado, isso não se engana, naquela vibração que se pode sentir dele, que era um homem do bem, um servidor de Jesus, sujeito a erros como qualquer um de nós. Com certeza. Então, por certo, ele estará onde merece, no plano da espiritualidade. E, na minha opinião, merece estar muito bem. Foi um homem admirável. Admirável. Com certeza. Então a gente evolui. Evolui. Vai no outro plano. É aquilo que a gente chama a lei do progresso, né? É progredir sempre. Às vezes parece que algumas pessoas não progrediram nada, mas progride. O máximo que se consegue é estacionar. Agora nós temos toda uma escola pela frente. A velocidade com que tu vais cursar a escola depende do teu esforço. E a reencarnação? Reencarnação é uma hipótese muito interessante que equalizaria o problema da justiça divina, porque basta uma olhada muito superficial e nós vemos que nós não temos as mesmas oportunidades. Agora, se nós tivéssemos começado todos tendo a mesma oportunidade, alguns são mais antigos, então aprenderam mais, outros são mais jovens, então aprenderam menos, nós podemos encontrar aí uma determinada face da justiça, do equilíbrio, porque se a todos for dada a mesma oportunidade, todos irão progredir numa marcha mais lenta ou menos lenta, e eu acredito que se compatibiliza muito a ideia da reencarnação com a ideia da justiça divina. Agora, em termos de espiritualidade, as pessoas muitas vezes confundem espiritualidade com religiosidade. Não é isso. Claro. A espiritualidade é uma conquista interior. É a tua bondade, é a tua afabilidade com os outros, é a empatia que tu és capaz de manifestar. Tu pode não frequentar nenhuma religião Não e ser uma nenhuma pessoa... religião. Então, quando se fala nesses temas, como reencarnação, sobrevivência do espírito, não quer dizer que exista uma só verdade religiosa. Nós evoluímos de acordo com o nosso sentimento, de acordo com o nosso ser, e não com o que temos. Aliás, que é o título do meu livro mais recente, O Ter e o Ser, que já vai se encontrar aqui na escola, no Helen Centro de São Idiomas. quantos livros? 17. 17 livros. Esse o mais novo é o Ter Esse é o mais novo. e o Ser. O Ter e o Ser. Que a pessoa é vivendo em modo ser. Porque há pessoas que vivem em modo ter, né? Só está ligado né? o mecanismo do ter, da posse. Sem dúvida é importante, mas não pode ser o meu único objetivo de vida. Professor, hoje nós vivemos assim num mundo, como é que eu vou dizer, as pessoas vivem radicalmente de um jeito, sabe, nós estamos num mundo cheio de mimimi, de um monte de coisa e tal. Está faltando aquele velho equilíbrio antigo, será? Está faltando, e muito, porque nós estamos num mundo de radicalismo. Pois é. E o radicalismo não interessa, porque cria seitas, cria fanáticos, e o fanático cai naquilo que dissemos, ninguém ensina nada ao fanático, porque ele já sabe tudo. Sim, sim. No seu livreto está escrito tudo que há de importante sobre a humanidade. E está faltando exatamente esse equilíbrio entre o laissez-faire, o deixar fazer, da moderna pedagogia de Piaget, que, na minha opinião, é um desastre absoluto. Há 2 desastres em ensino, e nós adotamos os 2, Vygotsky e Piaget. Não tem um brasileiro também? Não tem, eu acho que tem um brasileiro que estragou muitas gerações aí. Estragou, como é o nome dele que me fugiu agora? Eu sei que o PT é muito fã dele. O construtivismo. Eu não lembro do nome dele, mas sei que ele não é nem Piaget, está confundindo com outro pensador francês. Paulo Freire e Vygotsky, as desgraças do ensino. Não sei como os professores gostam tanto, porque se o professor for ler esse autor, vai verificar que nas entrelinhas está dizendo que o professor não faz nada. Não serve para nada, é construtivismo, é moderno. A modernidade hoje gosta de coisa que nem sabe o que é. Não desculpa o Piaget, que é outro linguista, é Vygotsky e Paulo Freire. O Piaget não vai ver o programa porque ele já não existe mais. O desastre do ensino.
Tá certo. do ensino atual. E nós estamos vivendo esses extremismos, não somos É. capazes de dialogar, infelizmente. E aí se faz até uma diferença, até no modo ser e ter. O diálogo em modo ter é querer ter razão, é o debate político em geral, ninguém muda nada. O diálogo em modo ser é aceitar opiniões, porque todos nós devemos ser suscetíveis de mudar, desde que um argumento lógico nos convença a isso. Esse é o teu livro, Ter e Ser. Ter e ser. Quando vai ter algum lançamento? Vivendo em modo ser. Nós não programamos ainda para cá, mas ele já está aqui no Hellen Ah, Centro de Idiomas. vou adquirir um lá. Professor, foi maravilhoso, né? Sentado no banco da praça. Aqui, Aqui é a mesma praça, o contato com a mesmo natureza. banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. mas agora é a nova praça. Nova praça, O novo não é banco. mais a mesma praça. Mudou. O Dom Feliciano está lá, mas a praça está Exatamente. totalmente modificada. É verdade. Eu me sinto um privilegiado nessa vivência que estou vivendo agora. Se Deus quiser, vou ter outras, né? Vamos ter outras. Estamos sempre à disposição Mas dos amigos aqui, aí. para mim, foi uma lição onde eu tenho certeza que os nossos espectadores estão impressionados, mas quem te conhece sabe da tua capacidade, enfim, né? Da tua dialética, do teu conhecimento, tanto na ciência como na espiritualidade, enfim. É um ser muito amado aqui pela nossa cidade, pelo Rio Grande do Sul. É uma coisa que me deixou muito feliz. Fico à vontade para o amigo, que é amigo mesmo, né? Exatamente. Fazer a sua despedida. Não, e para os da tua amigos, cidade. E para os amigos nós estamos sempre à disposição. Obrigado. Sempre é bom ficar querendo saber mais alguma coisa, que a saturação também não é boa. E em matéria de aprendizagem, todos nós estamos aprendendo todo dia. Nós temos que ser abertos a novas ideias, a novos raciocínios. Não somos obrigados a mudar, mas somos suscetíveis de mudança. E todos nós mudamos. Aquela pessoa que diz que sempre pensou da mesma maneira, não está aberta ao novo. Imagine se o nosso paladar hoje fosse o mesmo de quando nós éramos bebês. Nada melhor do que um leite morninho. Camarão, Claro. de pensar. É Claro, diferente. é bem diferente, né? É isso aí, professor. É Aliás, isso, então. é isso aí, o programa. Tu tem visto o programa? Não? Meu? Sim, sim. Eu tenho visto. A De vez em quando. a parte gravada, quando eu estou ali zapeando pelo WhatsApp, eu dou uma olhadinha, lá está aqui o programa e vejo. Que está muito bom, porque está muito variado. Não é? O programa de um tema só não dá, não. Tá bom, então. É Me isso. consagrei no final do programa. O professor Moacir Esse acompanha também o nosso programa. Um abraço e até terça-feira, se Deus quiser. Até lá.